Essas pessoas que tomam café e ficam na internet dão um trabalho, não é mesmo? Melhorou. Economia. Eu sou do astronauta bem Caetano e você provavelmente me reconheceu pela minha cartola ou pelo meu cabelo ou pela minha bengala ou a barba não é sempre que eu uso. Ou pelos óculos, muitos óculos. O saxofone, o amor, os brincos, poucas coisas que eu ainda não sou alérgico. E eu gostaria de falar como um personagem, um, uma persona posterior ao próprio eu, uma pessoa que foi identificada por causa da aparência e depois foi cunhada remédios psiquiátricos receitados com tarja preta e os hippies diziam que isso era comida de astronauta. Eu realmente não acho que astronautas comem apenas pastilhas, mas era a crença popular. E segundo a crença popular, eu era meio lunático, viajava, ainda que lunático, eu acho que era epilético, era um preconceito contra os epiléticos. E os hippies me deram esse nome e eu estava, tipo, mangueando no meio da galera. Antes eles me chamavam de Bin Laden, porque eu tinha uma barba como essa, mas sem bigode. E aí, pô, meramente por causa da aparência, deram o sobrenome, um nome que era o sobrenome de uma família árabe. Por causa de um personagem que foi o terrorista que causou a queda do World Trade Center. E aí esse apelido não era muito legal, não porque é o nome de uma família árabe, mas porque o cara tinha matado um monte de gente e todo mundo meio que não gostava do cara. Mas como eu era o mais novato, me deram logo um nome para zoar mesmo, para eu desistir de ser hippie. Até porque o meu trampo era muito micróbio. Vou te mostrar o que eu fazia. Tem aqui embaixo, mesmo trampo que eu fiz, que eu dei meu primeiro rolê. Eu levava uns papéis assim para a rua. E aí eu pintava o que tivesse passando. Essa aqui é a tatuagem que eu tinha antes no braço. Essa tatuagem tinha sido feita nesse braço, aí depois se tornou duas lotos. Legal, né? E eu vendia isso aqui na calçada, com os hippies, ia aprendendo a melhorar minhas técnicas de arte, né? Tem coisas escritas também. Esse aqui é de um sonho. Esse aqui é um, como é que
como é que eu chamo isso? Um esboço para um filme. Eu escrevi eu escrevi uma crônica e aí eu ia fazer um filme. Eu vou fazer ainda, talvez. E tem aqui os esboços. Então eu vendia isso na rua, ganhava um dinheiro. Isso é legal. E tem coisas que eu via nos sonhos. Mas esse aqui tá como no espelho. Tem aqui a lua azul, me gusta. Então eu vendia esses trampos, esse aqui também. Pode ser assim. E aí eu viajei com esses quadros assim para trampar. E quando eu cheguei lá, meu primeiro rolê, não podia botar nada no chão, era proibido. Aí eu passei por esse perrengue todo, ainda o pessoal me chamava de Bin Laden, ou seja, não era muito fácil ter sucesso, né? Era recente ainda do acidente, não, do atentado. E quando aí eu voltei, comecei a trampar com outras paradas, boneca de pano e tal, que eu casei, né? E aí me deram o nome de astronauta. E eu pensei assim, pô, astronauta vai ser um nome bom para ganhar dinheiro. Acho que, pô, economicamente, astronauta vai ser melhor para ganhar dinheiro do que José de Souza Caetano Júnior. Só porque, como artista, como hippie, você tem um nome mais legal, de repente é mais legal para quem vai querer ver o teu trampo, né? E aí, de repente, você vê que a economia toda deixa tudo mais difícil para as pessoas. Alguns vão conseguir fazer o seu pé de meia e ter mais do que uma casa e tal, mais do que um carro, né? Mais do que um avião, mais do que. E aí vai. Outros vão ficar felizes de ter uma casa, outros nem isso, né? Por causa da economia. E aí você vê que economia não é um assunto que surgiu agora com a informática, com a era digital, né? Nesse mundo pós 2010, já indo para 2020 daqui a pouco. E aí nós vemos que sempre foi difícil arrumar emprego, mas era fácil ter esperança. Agora, talvez seja mais fácil arrumar emprego, mas é mais difícil ter esperança. E para quem está desempregado, nunca vai achar fácil arrumar emprego. Mas para quem trabalha e só precisa manter a esperança de que num lance de sorte ou sabedoria miraculosa vai melhorar a própria situação financeira e fizer investimentos para isso, nas áreas necessárias para conseguir ganhar dinheiro. Ainda assim, hoje em dia, nós temos o advento da economia que ensina a si mesmo em um compasso muito mais acelerado do que antes. O ser humano antes aprendia usando tecnologias simples como lápis, ábaco, quadro, papel, e aí ele passou a usar calculadoras, e as calculadoras, com o advento da informação, se tornaram mais potentes.
e surgiram maneiras de calcular desenvolvidas unicamente para calcular melhor lucro. Algumas pessoas muito bem intencionadas, prevendo que não acontecesse novamente eventos como 1929, que houve uma depressão generalizada na economia mundial, desenvolveram vários modelos para que a economia não se desestabilizasse mais àquele ponto. E teve guerra e pós-guerra, e a divisão do mundo entre duas ideologias utópicas a respeito da economia. E aí essas duas ideologias lutaram por uma década, ou duas, ou três, ou lutam até hoje. As pessoas que têm esperança em uma utopia raramente desistem disso. E não raramente, se elas faltam amanhã, outras pessoas continuam as suas ideologias. Então, todo pensamento que visasse resolver o problema da economia e que surgiu antes da divisão entre soluções e que acompanhou o desenvolvimento da tecnologia e dos logaritmos que levam as respostas para diversos problemas também serem auxiliados por esses conhecimentos técnicos, naturais, racionais e científicos. Homens sábios, espirituais e religiosos, obviamente, colaboraram para isso. Todos os idiomas, conhecimentos e todo o esforço matemático utilizado e doado para a inteligência artificial em desenvolvimento são utilizados diariamente para prever cenários e fazer com que a economia continue tolerável para o ser humano e que o planeta seja sustentável para si mesmo e, obviamente, também para o ser humano, que tenta não atrapalhar muito nesse caso. E aí nós temos hoje em dia as pessoas que, ao invés de tentar colaborar para a solução dos problemas econômicos, simplesmente culpam os logaritmos. Não compreendem-se a si mesmo como estudantes, seja no vernáculo ou no conhecimento técnico acadêmico, na área que utiliza o seu próprio jargão, enquanto alguns estão tentando utilizar tudo que aprenderam não apenas para conseguir se equilibrar, mas também para, de alguma maneira, ajudar na solução dessa questão. E nós não nos consideramos logaritmos lógicos e não conseguimos relacionar essa parte de ser um logaritmo lógico em DNA, experiência e educação, com a parte de ser um ser biopsico, sócio espiritual. O fato de nós nos desconectarmos de que as variáveis dos nossos conhecimentos nos trouxeram a ser quem somos, tanto quanto nossos DNAs, ajuda a melhorar a economia? Há alguma dúvida que a economia quer a nossa ajuda?
para continuar resolvendo as questões a respeito da economia e dos sistemas que dependem de economia, como o ecossistema, por exemplo? Certamente que a realidade quer que nós colaboremos para que ela continue. E então, Dom Astronauta, que devia ser alguma coisa para melhorar a forma de ganhar dinheiro também, e não apenas de conhecer-se como parte dessa economia, percebe que ganhar dinheiro é muito mais complicado do que parece. Mas que se você parar e continuar culpando o logaritmo, a possibilidade de crise, a crise que é, qual é a visão a respeito da crise de quem não vê a crise porque, sei lá, vive em outro mundo, outro planeta, outro universo. Qual é a visão do Dom Astronauta a respeito de viver em uma crise num país da América do Sul, no planeta Terra? Porque o Dom Astronauta tenta ajudar e você não. E é claro, eu também continuo tentando encontrar a melhor maneira, mas talvez o equilíbrio para mim seja um pouco importante demais. Talvez você também possa aprender isso. Como eu ajudo na economia do ecossistema e de quebra na minha própria. Mundo feliz.